Não se esqueça de se inscrever no canal Conexão Divina, mais perto de Deus, mais perto de você, e deixar o seu like. Assim você nos ajuda a espalhar a palavra e a manter essa conexão viva com Deus. Introdução. Existe um tipo de oração que Deus não escuta. Pode parecer difícil acreditar nisso, mas o próprio Jesus contou uma parábola que revela exatamente isso. Duas pessoas entraram no templo para rezar. As duas acreditavam em Deus. As duas estavam no mesmo lugar. As duas estavam aparentemente fazendo a mesma coisa. Mas quando saíram dali, apenas uma delas foi justificada diante de Deus. A outra saiu exatamente como entrou. E o mais surpreendente é que aquela que Deus rejeitou era justamente a pessoa que parecia mais religiosa. Isso revela algo que pode ser assustador. É possível rezar, frequentar a igreja, falar de Deus e mesmo assim estar com o coração longe dele. No Evangelho de hoje, Jesus revela um erro espiritual que muitas pessoas cometem sem perceber. Um erro silencioso, mas extremamente perigoso para a vida espiritual. E no final desta parábola, Cristo revela uma verdade que muda completamente a forma como devemos nos aproximar de Deus. Hoje, vamos entender duas lições profundas escondidas neste Evangelho. A primeira pode mostrar um erro espiritual muito comum que afasta as pessoas de Deus sem que elas percebam. E a segunda pode revelar qual é a oração que realmente toca o coração de Deus. Então fique comigo até o final deste vídeo, porque talvez essa mensagem seja exatamente aquilo que Deus quer que você entenda hoje. Tópico 1. O perigo espiritual que muitos não percebem. Jesus começa a parábola dizendo que contou essa história para algumas pessoas que confiavam em si mesmas e desprezavam os outros. E isso já revela o problema central da história, o orgulho espiritual. Na parábola, dois homens sobem ao templo para rezar. Um é fariseu, o outro é um publicano. Naquele tempo, os fariseus eram considerados pessoas extremamente religiosas. Eles cumpriam a lei com rigor, eram respeitados pela sociedade. Já os publicanos eram vistos como pecadores, trabalhavam cobrando impostos e muitas vezes eram considerados corruptos e injustos. Ou seja, na visão das pessoas daquela época, o fariseu era o exemplo de santidade, e o publicano era alguém totalmente afastado de Deus. Mas Jesus começa a revelar algo surpreendente quando descreve a oração do fariseu. Ele diz: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. E ele continua dizendo: jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo. À primeira vista parece uma oração bonita. Ele está falando com Deus, está agradecendo, está lembrando suas práticas religiosas. Mas existe um detalhe muito importante nessa oração. Ele não está realmente olhando para Deus. Ele está olhando para si mesmo. A oração dele se transforma em uma espécie de lista de méritos. Ele começa a se comparar espiritualmente com os outros. E quando alguém começa a se comparar espiritualmente com os outros, algo perigoso acontece. Nasce o orgulho espiritual. Esse tipo de orgulho é especialmente perigoso, porque muitas vezes ele se esconde dentro da própria religião. A pessoa começa a pensar: eu sou melhor, eu faço mais, eu rezo mais, eu sou mais fiel que os outros. E sem perceber, o coração começa a se fechar, porque a verdadeira espiritualidade não nasce da comparação com os outros, ela nasce da consciência da nossa necessidade de Deus. O fariseu acreditava que já estava bem, que sua vida espiritual era suficiente, e é exatamente por isso que sua oração não produziu transformação nenhuma, porque quando alguém acha que já está espiritualmente completo, não deixa espaço para Deus agir. Mas enquanto o fariseu estava se exaltando, o outro homem estava vivendo uma experiência completamente diferente. E é exatamente aqui que Jesus revela a segunda grande lição deste evangelho. Tópico 2. A oração que toca o coração de Deus. Enquanto o fariseu rezava de pé, falando sobre si mesmo, Jesus descreve o publicano de uma forma muito diferente. Ele estava à distância, nem sequer ousava levantar os olhos para o céu. Ele batia no peito e dizia apenas uma frase: Meu Deus,
tem piedade de mim que sou pecador. Essa oração é curta, simples, sem palavras bonitas, sem discursos, mas ela revela algo extremamente poderoso: humildade. O publicano não estava tentando impressionar Deus, ele não estava tentando mostrar virtudes, ele estava apenas sendo verdadeiro. Ele reconhecia sua fraqueza, reconhecia seus erros, reconhecia que precisava da misericórdia de Deus. E é exatamente por isso que Jesus termina a parábola com uma declaração surpreendente. Ele diz: "Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, e não o outro." Ou seja, aquele homem considerado pecador foi aceito por Deus, enquanto o religioso orgulhoso não foi. Isso mostra algo muito profundo sobre o coração de Deus. Deus não se impressiona com a aparência espiritual. Ele não se impressiona com discursos religiosos. Ele olha para o coração. E o coração humilde sempre encontra misericórdia. Isso não significa que Deus deseja que permaneçamos no erro, mas significa que Ele sempre acolhe quem se aproxima com sinceridade. A humildade abre a porta da graça. A humildade abre a porta da transformação. A humildade abre a porta da misericórdia. E por isso Jesus termina dizendo uma frase que resume toda a parábola. Ele diz: "Quem se eleva será humilhado, e quem se humilhar será elevado." Essa frase revela uma lei espiritual muito profunda. No mundo, muitas vezes quem se exalta parece crescer, mas diante de Deus, o caminho verdadeiro sempre passa pela humildade, porque quando alguém reconhece que precisa de Deus, a graça começa a agir. Talvez hoje Deus esteja convidando você para exatamente isso, não para uma oração perfeita, mas para uma oração sincera, uma oração simples, uma oração verdadeira, porque Deus não espera a perfeição, Ele espera um coração aberto. Encerramento. Engajamento emocional. Se essa mensagem falou com seu coração hoje, talvez não seja coincidência. Talvez Deus tenha permitido que você escutasse exatamente essa palavra neste momento da sua vida. Por isso, eu quero te fazer um convite simples agora. Feche seus olhos por alguns segundos e diga no seu coração: "Senhor, tem misericórdia de mim." Essa pequena oração, quando nasce de um coração sincero, pode transformar completamente uma vida. E se você chegou até aqui neste vídeo, escreva nos comentários: "Senhor, tem misericórdia de mim." Eu quero ler seu comentário e rezar por você. E se essa reflexão te ajudou, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem hoje. Porque às vezes, uma única palavra de Deus pode iluminar um coração e mudar completamente o caminho de uma vida. Que Deus abençoe você e que a paz do Senhor esteja sempre no seu coração. Nos vemos no próximo vídeo do Conexão Divina. Não se esqueça de se inscrever no canal Conexão Divina, mais perto de Deus, mais perto de você, e deixar o seu like. Assim você nos ajuda a espalhar a palavra e a manter essa conexão viva com Deus.